Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, excelente domingo para todos. Preciso falar agora sobre o Palmeiras que vai buscar 5 reforços na primeira janela de transferências de 2026. Verdão que investiu 703 milhões de reais em contratação de atletas, foram 12 reforços ao longo desse ano, nunca o Palmeiras havia investido tanto. E o fato de não ter conquistado qualquer título em 2025 obriga o Palmeiras a ser mais assertivo para a próxima temporada. Dos 5 reforços, um deve ser zagueiro. Palmeiras quer, por exemplo, o Vitão e segue observando a situação do Nino. Importante dizer que esse zagueiro será contratado mesmo com a confirmação de que Bruno Fux permanece no Allianz Parque. A avaliação é de que Murilo e Gustavo Gomes já não têm jogado no mesmo nível de outros tempos. Palmeiras busca um primeiro volante, até porque entende que Aníbal Moreno e Emi Martínez decepcionaram, especialmente na reta final da temporada. Se pintar proposta pelo Aníbal ou pelo Emi Martínez, a tendência é que o Palmeiras faça negócio. Um camisa 10 também está na mira do Palmeiras. Verdão entende que Rafael Veiga não consegue mais jogar como em outros tempos e o Maurício, que foi contratado para substituí-lo, para suceder o Veiga, ainda alterna altos e baixos. Para completar, o Palmeiras vai buscar mais 2 atacantes, mas não definiu se vem um centroavante ou se vem só 2 jogadores de lado. Preciso lembrar para vocês que o Palmeiras, para cumprir sua projeção orçamentária de 2026, vai precisar vender 400 milhões de reais com atletas. Então a tendência é que o Palmeiras até perca um ou outro titular para alcançar esses 400 milhões de reais. O Alan, jogador recém-promovido da base e que teve papel importante nessa reta final de temporada, pode acabar negociado. Ele tem chamado a atenção especialmente de clubes ingleses. Então, eventualmente, com a saída do Alan, o Palmeiras pode precisar de 2 pontas. A interpretação no Palmeiras é que falta jogador decisivo, daquele que põe a bola debaixo do braço e resolve nos momentos mais importantes. Vem da Argentina a informação de que Abel Ferreira e Flaco Lopes estão brigados. A ESPN Argentina publicou nas últimas horas que a relação é tão ruim que a tendência é que o Flaco Lopes deixe o Palmeiras na próxima janela de transferências. É natural que, se essa notícia saiu na Argentina, alguém do staff do jogador tenha vazado. Flaco Lopes chegou a ficar 11 jogos sem marcar gols. E nesse período, inclusive, foi criticado publicamente por Abel Ferreira. O treinador português disse, abre aspas, acho que ele esqueceu de fazer o que estava fazendo. Ao invés de correr para frente, está correndo para trás. Ele é centroavante e não meia armador. A gente só não sabe se essa suposta confusão entre o Flaco e o Abel aconteceu antes ou depois dessa crítica pública feita pelo treinador. O Flaco Lopes não marcava gols de 15 de outubro a 3 de dezembro. Esse jejum acabou quebrado na vitória por 3-0 contra o Atlético Mineiro na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. É bom que os times argentinos nem se manifestem interessados no Flaco. Se de fato ele for embora, a tendência é que seja negociado com times europeus. A pedida do Palmeiras para vender o jogador certamente vai ser superior a 100 milhões de reais, algo que não comporta o aspecto financeiro dos times argentinos nesse momento. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que vai com um time bastante diferente para a rodada final do Campeonato Brasileiro. Depois da vitória por 3-0 contra o Galo, o Palmeiras confirmou o vice-campeonato. Ele não pode mais ser ultrapassado pelo Cruzeiro. Até por isso, essa última rodada do Brasileirão é para cumprir tabela. Para o Palmeiras, embora para o Ceará exista muita coisa em jogo, o vovô precisa da vitória para evitar qualquer risco de rebaixamento. Pois bem, 4 titulares nem viajaram para Fortaleza. São eles o zagueiro Gustavo Gomes, também zagueiro Murilo, o meio-campista Andréas Pereira e o atacante Vitor Roque. Eles foram poupados por opção do Abel Ferreira. Piquerez e Veiga estão suspensos e também não viajaram. A gente precisa lembrar que o Everton, o Evangelista, o Emi Martínez, o Felipe Anderson e o Paulinho estão no departamento médico. No total, 11 atletas ou um time inteiro de desfalques. A tendência é de o Palmeiras bem mesclado, para enfrentar um Ceará que vem caindo pela tabela. O vovô chegou a ter 10 pontos de vantagem em relação ao seu rival Fortaleza. Eles vão para a última rodada com os mesmos 43 pontos, ambos ameaçados pela degola. Se o campeonato terminasse hoje, nenhum deles cairia. Eles estão à frente do Vitória com 42 pontos e do Internacional com 41. E esse papo de que John Arias pode virar reforço do Palmeiras. Segundo o UOL, o Verdão busca maneiras de contratar um meio-atacante colombiano já em janeiro. Posso garantir para vocês que essa chance é praticamente zero.
Na metade da temporada europeia, em janeiro, o Wolverhampton não vai abrir mão de um jogador que é titular por lá e havia custado em julho desse ano 17 milhões de euros. A partir de julho, com o iminente rebaixamento do Wolverhampton, acho que a situação muda. A tendência é que o Wolverhampton, na segunda divisão, precise se desfazer dos jogadores mais caros do elenco, e é nesse contexto que o Arias pode acabar estando disponível no mercado. É óbvio que ele não vai sair de graça, o Wolverhampton vai querer recuperar um investimento de 17 milhões de euros, e aí o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras, que são clubes interessados, passam a ter alguma chance, embora já dá para imaginar também que para o Arias vai ser mais negócio continuar no futebol europeu. Ele vinha dizendo para o pessoal do Fluminense durante todos os últimos anos que tinha o sonho de atuar na Premier League e no futebol europeu. Diante desse cenário, tendo jogado bem pouco por lá, a tendência é que ele queira experimentar pelo menos por mais algumas temporadas. Registrar que o Arias é titular do Wolverhampton, foi assim nas duas últimas partidas, embora seus números sejam fracos. 15 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O Wolverhampton é lanterna do campeonato inglês com apenas 2 pontos conquistados, uma das piores campanhas da história do futebol inglês na primeira divisão. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, o que muda no Verdão para 2026, depois de uma temporada catastrófica do ponto de vista esportivo. O Palmeiras vai terminar 2025 sem nenhum título. Vice-campeão paulista perdendo para o Corinthians. Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Corinthians. Eliminado na final da Libertadores da América, derrota para o Flamengo. E ao que tudo indica, o título do Campeonato Brasileiro será perdido nessa quarta-feira. O Flamengo só precisa vencer o Ceará dentro de casa para confirmar a taça. Diante desse cenário, dá para imaginar mudanças no Palmeiras. Já cravei para vocês que Anderson Barros, apesar da pressão, seguirá. Isso porque ele tem apoio de Leila Pereira e Abel Ferreira. O treinador também disse que vai cumprir sua palavra e permanecerá no clube. O que o Palmeiras vai tentar fazer é reajustar jogadores que não foram tão utilizados. Por exemplo, Ramon Sosa, comprado por 90 milhões de reais. Surgiu a especulação de que ele interessa a um clube da Turquia. Se esse time turco estiver disposto a bancar aquilo que o Palmeiras desembolsou, pode haver negócio. Aníbal Moreno, que perdeu espaço recentemente, entrou na pauta do River Plate. O Palmeiras quer pelo menos recuperar o que investiu para negociá-lo. E vai funcionar assim também em relação a Jefité, Mikael, M. Martinez e Facundo Torres. Se esses caras tiverem proposta, podem acabar saindo. Verdão busca como prioridade as contratações de um zagueiro, Vitão, que pertence ao Internacional, interessa, de um volante que chegue para ser titular absoluto e de um camisa 10. A avaliação de que o Rafael Veiga e o Maurício decepcionaram no ano de 2025. Hora de falar sobre o Palmeiras, que já faturou nos 10 primeiros meses desse ano 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Verdão caminha a passos largos para fazer de 2025 o ano com o seu maior faturamento da história. Na última segunda-feira, o COF, o Conselho de Orientação Fiscal, aprovou os 10 primeiros meses de balancetes. A receita total até outubro era de 1 bilhão 367 milhões de reais. Somente em outubro, um prejuízo, o Palmeiras fechou no vermelho em 32 milhões e meio de reais. De qualquer forma, o saldo no ano é extremamente positivo. O Palmeiras está com um superávit de 296 milhões de reais, ou seja, entre receitas e despesas estão sobrando para o Verdão quase 300 milhões de reais. Com um detalhe importante, a projeção para o ano era de um superávit de 12 milhões de reais. O Palmeiras está bastante acima da média. Só para completar, registrar também que as vendas de atletas foram um grande trunfo da gestão Leila Pereira nessa temporada. Desse 1 bilhão e 300 milhões de reais, 701 milhões vieram com vendas de atletas. O superávit em janeiro e em julho foram os mais significativos justamente no período em que você comercializa seus atletas com clubes do exterior. A última sobre o Verdão. O endividamento do clube bateu 1 bilhão e 20 milhões de reais. Mas antes que o torcedor palmeirense fique preocupado, boa parte dessa grana diz respeito à compra de atletas que serão pagas de forma parcelada. E o Palmeiras tem dinheiro para fazer essas quitações. Essa dívida não deve ser olhada como um grande problema. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.